A gente vai mostrar uma arte aí, nós vamos mostrar essas finais derby, né? A gente quer saber, por exemplo, qual foi, na opinião de vocês, a maior final de Paulistão entre Corinthians e Palmeiras? Pra quem? Vale, então, vale tudo, tá? Vale repercussão, histórico, torcida. Por exemplo, a gente está destacando lá em cima, 74, Palmeiras campeão, prolongou o jejum de 20 anos do Corinthians, teve gol do Ronaldo no segundo, né? Essa daí pro corintiano, né? E o Rivelino, olha lá, tá vendo o Luiz Pereira, o Chevrolet, ali do Palmeiras, E depois, se eu não me engano, o Palmeiras ganha um outro paulista. O Corinthians ganha em 77, né, Zé? Eu acho que em 76 o Palmeiras ganha e depois vem a fila do Palmeiras. Exato. Então o Palmeiras fez isso com o Corinthians, mas depois também sofreu com a fila que acabou em 93. Esse jogo marca a saída de um cara que sempre foi meu ídolo, que é o Rivelino, né? Aí ele vai É o maior Fluminense. da história do Corinthians, você? Eu acho um dos maiores. Cara. Não, mas o maior. Não, aí o Sócrates pra mim é mais. Mas o Rivelino foi fundamental, e, enfim. Ele era a cara do Corinthians, aí ele foi pro Fluminense, lá ele ganhou tudo que ele não ganhou no Corinthians. Um cara gente boa pra Mas caramba. enfim, adoro ele também. Primeiro, é essa opção, 74, tá? Aí depois, ó, 93 do lado ali, tá vendo? Ó, Palmeiras campeão, superou a derrota e a imitação de porco do Viola, né, no jogo da ida. E o Lucha já me confessou isso algumas vezes, que foi o maior combustível, que depois disso fica uma semana em Atibaia. Ficou no Rijote com o Palmeiras. Não, e ele fala que foi primordial a comemoração, que ele usava isso diariamente. Olha, mas agora eu vou ser sincero. Nas pré-eleições dele. O Luizão é um dos meus melhores amigos. Na hora que a gente passa, em qualquer momento que tem a plaquinha de Atibaia, ele abaixa. Por quê? Porque ele fala, eu tenho pânico, porque o Luxemburgo fazia a gente ficar trancado em Atibaia. Todo mundo dessa era odeia não só o Palmeiras, Atibaia. como o Corinthians também. Eu encontrava o Corinthians do Fechou lá em Atibaia. Não vou falar qual que é o hotel lá, mas enfim, um grandão lá. 99, o da Embaixadinha. Olha lá, esse daí foi Corinthians campeão. Aproveitou o Palmeiras desfalcado aqui, né? Foi o Palmeiras que acabou de eliminar o Corinthians da Libertadores e aí teve essa revanche no Paulista. Teve as embaixadinhas. Que virou o UFC. Essa foi boa. Essa foi boa. E aí surgiu o UFC, depois disso, Dana White. E foi essa em 99 que teve também as provocações, né? Do Paulo Nunes pintando o cabelo de verde. Não, e entra no jogo assim. Entra o time inteiro pintado o cabelo de verde. O futebol raiz esteve presente nesse jogo. 2018, o Corinthians campeão. Aí, ó, é assim, ele perdeu o jogo de ida lá na Neoquímica Arena. Um gol do Moisés, se eu não me engano. E depois voltou na casa do Palmeiras e levou a taça, tá ali o Cássio levantando. Para vocês, qual dessas é a mais emblemática, a mais forte para vocês? Eu sei que vocês vão falar, depende para quem você torce, lógico, né? Mas qual? Eu fico com 99. Eu também. 99? Bota o quadro de novo lá, criança. Eu acho que foi muito histórico, né? Tanto a embaixadinha do Denilson. Do Edilson. O extracampo foi muito interessante. É verdade. E eu acho que também tudo que envolveu isso, afinal, as provocações. Era uma época ainda que a gente tinha o clássico no Morumbi com as duas torcidas. Os grandes jogadores no Brasil, eu acho que... mas eu acho que de importância, eu acho que 93... É que assim, ó, 74 eu não lembro, Zé. Eu não posso falar. Tá. Mas 90... É que assim, 99 tem essa coisa da zoeira. Quem apanha lembra, eu lembro. Mas 99... Mas assim, ó, por exemplo, o palmeirense, a gente não olha isso com tristeza porque tinha passado a Libertadores, que era o que importava. 2018, eu acho que machuca muito mais o palmeirense pela maneira que foi. Entendi. Agora, 93 é uma quebra de fila contra o maior rival, depois do primeiro jogo do jeito que foi. Eu acho que tem uma importância, na minha opinião, se você juntar o do corintiano para 99 e o palmeirense para 93, pela fila, eu acho que tem uma importância quando maior. olho as quatro, eu fico pensando assim, repercussão midiática, embora não fosse tão midiático em 99, porque a gente não tinha rede social, imagina aquela confusão que deu com essa embaixadinha hoje. Né? Enfim, então como repercussão, eu acho que a de 99 lembra bastante. Para o corintiano é muito legal a de 18, né? Eu acho que a de 18, por ter sido no Allianz, o palmeirense tem a reclamação dele, tem razão, do jeito que foi foi mudado um lance em campo irregularmente, mas o corintiano não... Você lembra disso? Eu sou corintiano, eu não vejo isso sim. Não, você não, mas o palmeirense guarda isso, né? O palmeirense guarda isso, porque não foi um lance de campo. Não existia um VAR, não sei se as pessoas lembram, mas um rapaz de fora, e o árbitro já confessou isso já em podcast, alguém de fora mudou a decisão de campo, independente se foi pênalti ou não. Não era permitido. Em 18. Em 18. Mas eu acho que, esquecendo isso, por isso que eu tô falando, pro corintiano é uma importância muito grande, porque foi dentro do Allianz. Concordo com você. Sim, é legal. Eu acho que mais do que 99 nesse ponto, que tinha sido no Morumbi, né? O jogo, né? Tinha sido no Morumbi, o 99. E pós uma eliminação na Libertadores, que ficou marcado também.
Agora, por exemplo, o gol do Patrick de Paula na final do Paulista, acho que foi 2020. Pro palmeirense também tem uma importância muito grande. Tá, eu acho o mais importante, lógico, independente do time, 18 ou 20, eu acho 20 mais importante, porque eu acho que 20 pelo menos é a história de um time que quebrou um tetracampeonato com uma molecada da base, que foi o Palmeiras ganhando do Corinthians, sem torcida. Que vinha de 3, sem torcida, acho que tinha todo um depois negócio ali. Depois do Gomes fazer um pênalti faltando 10 segundos para acabar o jogo. Sim, então. Não, sinceramente, essa de 18 para mim passa batidaço. Então, eu estou perguntando para vocês porque essa de 18, agora o Palmeiras tem a chance de devolver. Sim. Né? Por quê? Qual é a situação? Ó, vocês estão vendo ali, a vingança, porque nos últimos jogos, a gente está vendo ali, por exemplo, 17, vocês estão vendo ali, ó, 17, 18, sempre o mandante é campeão, a não ser a de 18, que o Corinthians ganhou do Palmeiras em casa. E lá embaixo, ó, dessa quinta-feira, tá vendo? Ó, que está a interrogação, que de novo repete a situação do mandante estar em vantagem no segundo jogo. Quer dizer, o Palmeiras pode, colocando muito entre aspas, se vingar de 18 se ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. Né? Aí é o tetracampeonato aí é o dentro exato. Não, se vinga, da casa se vinga. do rival. Né? Tetra, para vocês terem uma ideia, outro contexto, né? Os rivais já decidiram o Paulistão 8 vezes. São 3 títulos para o Corinthians, 95, 99 e 2018. E o Palmeiras venceu 5 vezes, tá? 1936, 38, 74, 93 e 2020. E é claro que dá, né, gente? O jogo está em aberto. Não, acho que o jogo está em aberto Super total, em aberto. Zé. Agora, é aquilo. Eu não acho que o Palmeiras é favoritaço que nem você, mas ele tira o peso, né? Eu acho que tá aberto justamente por ser um placar mínimo, né? 1-0. Quantas vezes o Palmeiras já não virou esse tipo de resultado fora de casa? Então, principalmente essa equipe do Abel, com o Abel, né, como líder. Então, eu acho a que volta tem do Maurício, né? tem total condições. Tem Agora, se fosse para cravar aqui, eu falei, né, no último jogo, que eu acho que vai ser um empate. E Corinthians campeão. E Corinthians campeão. Mas eu acho que é um empate com gols, Palmeiras ganhando. Mas tem toda a questão do Palmeiras ser bom de virada. Então. Historicamente. Eu só não descarto o título do Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras já mostrou mais de uma vez ser competente. Porque, de fato, agora as coisas estão mais pro Corinthians. Mas se você 60, olhar... 40? 60-40, eu não acho que é muito, não. Quando a gente começou o Paulista, eu lembro que nós gravamos nesse estúdio que a gente está, inclusive. Eu falei Corinthians. Eu falei Mirassol. Quem você acha que vai ser o campeão? Eu falei Palmeiras. Eu falei Palmeiras. Né? Para mim, o Palmeiras é o favorito do campeonato. Agora, lógico, quando você chega, semana passada, o jogo no Allianz, para mim o Palmeiras era favorito. O jogo na Neoquímica, o Corinthians é favorito. Você falou isso mesmo. Né? Só que agora, quer dizer, 1-0 é um placar simples. O Palmeiras é um grande time. Mas tem eu a acho o volta do seguinte, Maurício. assim, eu tô analisando o Corinthians desde o começo, a gente fez quantos jogos aqui? A produção vai lembrar, 6, 7 jogos do Corinthians aqui? Acho que foi isso. O Corinthians tem sido o time, na minha opinião, no futebol tão nivelado, aquele terço final mais concentrado que os outros. Tanto que o Corinthians é muito efetivo. Vários jogos o Corinthians começa sendo amassado, uma chance no jogo. Contra o Santos foi assim, contra o Mirassol foi assim. Contra o Palmeiras, cara. Quando o Palmeiras estava melhor, o Corinthians teve uma chance. O primeiro jogo foi um 0-0. massacre. Foi 1-1, desculpa. Foi 1-1. Foi um massacre do Palmeiras. Então, aí o Corinthians, fez um gol. E aí veio o pênalti, Então, poderia ter mudado toda a história. O segundo jogo não foi esse massacre, mas o Palmeiras estava melhor, o Corinthians fez o gol. Mérito do Corinthians. Eu acho que essa concentração final possivelmente vai dar o título ao Corinthians. Mas na minha opinião, Zé, se o Palmeiras jogar com a concentração que tem que jogar, se for mais efetivo, a minha opinião, eu acho que o Palmeiras é campeão. Tá. Mas eu acho que para isso o Palmeiras tem que mudar muito a mentalidade do Paulista, que até agora não teve. Tá jogando bem, tem boas partidas, mas podia ter sido eliminado com o São Paulo. Poderia ter. A gente vive a polêmica até hoje. E o Corinthians, por outro lado, não consegue manter a pegada no jogo inteiro. Então, a gente vai ver. O Corinthians vai conseguir manter a pegada? O Palmeiras, com a volta do Maurício, vai conseguir ser aquele Palmeiras mais efetivo. Intenso, né? Mais efetivo. Mas ele deve começar no banco, né? Intenso o Palmeiras até é. O problema é efetivar essa intensidade. Concluir a intensidade. Concluir né? isso. E a torcida do Palmeiras tinha expectativa, né? Do Paulinho ainda tá presente, mas não vai estar. Porque se tivesse, aí eu acho que aí é mais condições ainda. Mesmo que o voltando Palmeiras de lesão, tivesse. você acha que daria? Eu acho, porque... O talento, né? O talento faz diferença. Querendo ou não, é um cara muito diferente ali. Você tem um ataque do nada. Para um time que não tinha 9, do nada tá com um ataque Vitor Roque e Paulinho ali, uma dupla.